partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Em um programa feito especialmente pra você. Aumente o som. Aumente o som. E vem pra festa com a gente. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora. Fala pra mim. Rádio Cultura FM 107,5. Com Dr. Emerson. Educação, saúde e cidadania em primeiro lugar. O programa Fala Pra Mim é dedicado a todas as pessoas, preferencialmente aos pobres e em todas as suas lutas, conquistas e direitos. Os pobres sempre foram maioria, mas os pobres também sempre foram controlados e dominados pela grande minoria que detém o poder econômico. Mas essa realidade precisa e deve mudar. Para tanto, basta que você adote os seguintes princípios para nortear a sua vida e a sua vida em sociedade. O princípio da destinação universal dos bens, o princípio da solidariedade, o princípio da subsidiariedade, o princípio do bem comum e o princípio da dignidade da pessoa humana. Simples assim. No programa de hoje, irei estar aprofundando nessa fala sobre os princípios que norteiam a doutrina social da Igreja. Então, vamos conversar sobre tudo isso em nossa dica de cidadania. Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Cultura e seguidores do canal de YouTube Dr. Emerson Sergipe e do Instagram Dr. Emerson Sergipe. A partir de agora, vou falar para você o que você com certeza só ouve aqui no programa Fala Pra Mim: Educação, Saúde e Cidadania. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 15 horas na apresentação de mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Meus cumprimentos para toda a equipe do programa, o Felisney Souza, o Digenal Alves, o Dr. Antônio Joaquim, o Carlos Miguel, o Salvador e a Núzia Costa. Com certeza todos estarão na audiência do programa Fala Pra Mim. Cumprimentamos também aos amigos da Rádio Cultura que fazem a sonoplastia do programa. E sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética. Com uma trajetória de 30 anos, a Clínica Dermoestética é referência em Aracaju e região quando o assunto é cuidado com a pele e bem-estar. Sob a direção do Dr. Emerson, a clínica oferece uma gama completa de serviços que vão desde a dermatologia clínica até procedimentos estéticos avançados, tratamento dermatológico, cirurgias dermatológicas, acompanhamento nutricional, cirurgia plástica e muito mais. Estamos situados na Avenida Engenheiro Hernan Centurion, 540 Jardim, com os telefones 999457211 ou 32137560. Dermoestética, sempre acompanhando os avanços da dermatologia. O programa Fala Pra Mim também é um oferecimento da Apis Tecnologia e Comunicação Condominial. Conheça a Apis Tecnologia, segurança e inovação para o seu condomínio ou empresa. A Apis Tecnologia é referência em solução moderna para segurança e gestão condominial em todo o Brasil. Uma empresa genuinamente sergipana com diversos serviços: portaria remota, monitoramento completo à distância, portaria smart, a evolução de uma portaria com sistema automatizado inteligente, controle de acesso, entrada e saída de moradores, visitantes e veículos com muito mais controle e interfone virtual. Com a Apis, a comunicação entre moradores, visitantes e a portaria acontece direto pelo celular. Estamos situados na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, número 682, aqui na 13 de julho. Apis, tecnologia e inovação na palma da sua mão.
O programa Fala Pra Mim também tem o apoio cultural do Conselho Nacional do Laicato do Brasil na Arquidiocese de Aracaju. E no programa de hoje teremos o nosso editorial. Vamos conversar sobre os princípios da doutrina social da Igreja. E também teremos a nossa dica de saúde. Iremos conversar sobre prevenção da demência. Continue conosco. E para você participar do grupo de WhatsApp do programa Fala Pra Mim, envie uma mensagem para os números 999826704, 999826704 e 999569454, 999569454, solicitando a sua participação. Manda uma mensagem, olha, estou querendo participar do grupo de WhatsApp do programa Fala Pra Mim. E também para fortalecer os nossos canais de YouTube e Instagram, DR Emerson, a gente pede a sua colaboração. Peço que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem todos os programas Fala Pra Mim e também os podcasts Fala Pra Mim, que ficam todos eles salvos em nosso canal de YouTube, tá bom? E a partir de agora, em nome de todos os ouvintes do programa Fala Pra Mim, teremos o nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial. Semanalmente, na abertura do programa Fala Pra Mim, sempre digo que o nosso programa é dedicado a todas as pessoas, mas preferencialmente aos pobres e em todas as suas lutas, conquistas e direitos. Digo também que os pobres sempre foram a grande maioria da população, mas os pobres também sempre foram controlados, dominados por uma minoria da população, menos de 1%. Os que controlam o poder econômico. Mas essa realidade precisa e deve mudar. Para tanto, basta que você adote os seguintes princípios para nortear a sua vida em sociedade: o princípio da destinação universal dos bens, o princípio da solidariedade, o princípio da subsidiariedade, o princípio do bem comum e o princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, estes são os princípios da doutrina social da Igreja que constituem um corpo de ensinamentos desenvolvido pela Igreja Católica ao longo dos séculos para orientar a vida social, política e econômica à luz do Evangelho. Seus princípios continuam extremamente atuais diante dos desafios da contemporaneidade, a desigualdade, a crise ambiental, a polarização política e a transformação do trabalho. Então, no programa de hoje vou falar para vocês sobre esses princípios e como eles dialogam com o mundo de hoje. Inicialmente, o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa é a ideia central da doutrina. Todo ser humano tem valor intrínseco, independentemente de condição social, econômica ou cultural. Na contemporaneidade, esse princípio requer que a maioria da população lute pela defesa dos direitos humanos, particularmente frente a regimes autoritários, e que seja permanente a luta por inclusão social, principalmente dos idosos, das pessoas com deficiências e das minorias. Esse princípio confronta diretamente a lógica utilitarista e a desumanização nas relações digitais e econômicas. A ideia central do princípio do bem comum
é de que as estruturas sociais devem favorecer o desenvolvimento integral de todos, não apenas de alguns. Nos dias atuais, é indispensável que a maioria da população participe e exerça o controle social do debate sobre as políticas públicas, educação, saúde, segurança, saneamento básico. Também é fundamental que façamos a crítica e a autocrítica ao individualismo exacerbado. E para que tudo isso aconteça, precisamos ter instituições fortes e inclusivas. Em sociedade altamente desiguais, como a brasileira, esse princípio é central. O princípio da solidariedade tem como ideia central que nós, seres humanos, somos responsáveis uns pelos outros. E nos tempos atuais, esse princípio precisa ser colocado em prática, principalmente nas respostas a crises, como nas pandemias e nos desastres naturais, no combate à pobreza e fome e na ética das relações internacionais. A solidariedade se opõe à indiferença social e ao isolamento típico das sociedades contemporâneas. No princípio da subsidiariedade, a ideia central é de que as instâncias maiores não devem substituir as menores, mas apoiá-las. Na prática, esse princípio equivale à valorização da autonomia local, à crítica ao excesso de centralização estatal e ao fortalecimento de famílias, associações e comunidades. O princípio da subsidiariedade é muito relevante no debate sobre o papel do Estado em relação à iniciativa privada. Temos também o princípio da destinação universal dos bens, cuja ideia central é de que os bens da terra devem servir a todos, não apenas a poucos. Portanto, precisamos priorizar o debate sobre a concentração de renda, a reforma agrária, o acesso à moradia e a justiça econômica global. Então, esse princípio questiona diretamente o acúmulo excessivo e a exclusão social. Outro princípio fundamental é o do cuidado com a casa comum. Baseado na encíclica Laudato Si do Papa Francisco, que nos ensina que a responsabilidade ecológica é parte da ética cristã. Nos dias atuais, esse princípio se constitui nas lutas pelas mudanças climáticas, pela sustentabilidade econômica e social e também pela crítica ao consumismo. Esse princípio conecta ética social com ecologia, algo essencial no século XXI. E por que a doutrina social da Igreja continua tão atual? Por tudo isso que acabamos de falar, a doutrina social da Igreja nos oferece uma crítica consistente ao capitalismo desumanizante e ao coletivismo autoritário. Nos propõe um modelo de sociedade baseado em equilíbrio entre liberdade e justiça, além de ser um referencial ético para temas modernos como inteligência artificial, biotecnologia, globalização e crise democrática. A doutrina social da Igreja pode ser interpretada como um contraponto ético às distorções históricas da formação social brasileira. Pense nisso. E a partir de agora, em nome dos amigos Batista, lá no Siqueira Campos, do Jorge, lá do Santa Lúcia, do Carlos Alberto e da sua esposa, Norlando Dantas, do Miguel, lá no bairro Cidade Nova, do Edson Leal e da sua mãe, a dona Luzia, lá no 18 do Forte, da dona Marlene, no Grajiru, e sua irmã Vitória, lá em Maceió. Também quero mandar um abraço para o João Bosco Lima e a minha amiga Cátia Machado Lima, no bairro São José,
do Márcio Giovanni, no Ponto Novo. Um abraço para Valdileide Feitosa. Um abraço também para o Tainã e Marcos Vinícius, que são filhos da Valdileide Feitosa. Mando também um abraço para o Écio, aposentado do Banco do Brasil, para a Jocilene e a Lúlia, e também para a minha comadre Maria, lá no bairro Industrial. E em nome de todas essas pessoas que são ouvintes do programa Fala Pra Mim, são minhas amigas e meus amigos, teremos então, a partir de agora, as nossas dicas de saúde. Fala pra mim, dicas de saúde. A nossa dica de saúde do programa de hoje será sobre prevenção da demência, né? Demência, e essa prevenção vai envolver um conjunto de hábitos ao longo da vida que protegem o cérebro. Muitos deles são os mesmos que previnem doenças cardiovasculares. Não existe uma única medida milagrosa, mas sim um pacote, né, de estratégias baseadas em evidência. Então, à medida que aumentamos a expectativa de vida da população, né? É inegável que a expectativa de vida tem aumentado ao longo do tempo, né? Nós temos hoje uma expectativa de vida bem maior do que tínhamos há 30, 40, 50 anos atrás, tanto para homens quanto para mulheres. E nesse processo onde as pessoas passam a viver mais, é importante viver com qualidade. Mas também, nesse processo de envelhecimento, há uma maior incidência, há uma maior prevalência das doenças crônico-degenerativas. E dentre elas nós temos as demências, diversas causas. Quanto mais a pessoa vive, mais tem predisposição para que a demência aconteça. Então, como prevenir? Né? Como viver com qualidade e prevenindo a demência. É sobre isso que vamos conversar aqui hoje. E já dissemos que há uma inter-relação dessas dicas que vamos dizer aqui hoje com as dicas que são relacionadas com a saúde de uma maneira geral. Temos conversado muito aqui no programa Fala Pra Mim sobre hábitos saudáveis de vida. Então, a prevenção da demência também passa por muitas dessas dicas que já comentamos aqui. Então, mantenha o cérebro ativo, né? Uma estimulação cognitiva é um dos pilares mais fortes de proteção. Então, as pessoas precisam ler regularmente, aprender coisas novas, tipo idioma, música, habilidades. Essas pessoas precisam exercitar o cérebro, do mesmo modo que exercitar o corpo, exercitar o cérebro. Para esse desenvolvimento cognitivo, para esse exercício, né, da mente, jogos de raciocínio também são importantes, xadrez, palavras cruzadas, né, é importante que as pessoas façam. Participar de cursos ou atividades intelectuais. Então, tudo isso aumenta a reserva cognitiva, ajudando o cérebro a compensar perdas. Uma segunda dica é sobre o exercício físico regular, que já comentamos da sua importância para a saúde de uma maneira geral. Aqui, para a prevenção da demência, também é importante. Já falei nessa dica número 1, exercitarmos o cérebro, exercitarmos também o nosso corpo regularmente. Um dos fatores mais importantes é esse exercício físico regular. Pelo menos 150 minutos por semana de atividade aeróbica. Então, isso distribuído ao longo da semana e fazer isso com regularidade e com a frequência, né, de modo que a pessoa alcance esse desempenho de pelo menos 150 minutos por semana. Combinar com musculação leve, de acordo com a possibilidade de cada pessoa. É importante, né, que as pessoas façam uma avaliação clínica, uma avaliação cardiológica,
para ver da sua possibilidade, qual é a carga que essa pessoa pode ser submetida e fazer uma atividade física que seja compatível com a sua condição de saúde. A caminhada já traz benefício, né? Isso já ajuda, só o fato de caminhar, de se exercitar, de se mover, isso já ajuda bastante. Isso vai propiciar uma melhora do fluxo sanguíneo cerebral e reduz o risco, portanto, de doenças como o Alzheimer, tá? Então, é importante essa atividade física. Alimentação saudável. Já conversamos bastante aqui sobre a alimentação saudável e o impacto disso na nossa saúde, né? Então, alimentação saudável, e o padrão aqui mais indicado é o padrão da dieta do Mediterrâneo. Há forte evidência para essa dieta do Mediterrâneo, por isso que ela é indicada. E ela consiste em quê? Em, por exemplo, a pessoa se alimentar e ter azeite de oliva, ter peixes, e aí particularmente peixes que sejam mais ricos em ômega 3, então nós temos a sardinha, né? Enfim, temos que nos alimentar, tem o salmão, mais importante que a gente pense em incluir, né, peixes e peixes ricos em ômega 3. Frutas, verduras e legumes são fundamentais, né, no dia a dia da nossa alimentação. Oleaginosas, no caso nozes e castanha, pequena quantidade, uma quantidade adequada, e fundamental nessa questão da alimentação, reduzir alimentos ultraprocessados. O ideal é não ingeri-los, né? Não usar na sua alimentação no seu dia a dia, né? E aí a população precisa ser orientada. Eu costumo dizer aqui que eu me lembro que há 30, 40, 50 anos atrás, nós tínhamos, particularmente aqui no Nordeste, as pessoas emagrecidas. E aí era por falta da comida mesmo, não tinha alimentação e as pessoas eram emagrecidas. Agora, as pessoas que são empobrecidas na sociedade, elas estão em sobrepeso ou obesas. Por quê? Porque elas estão, hoje tem o alimento, mas é um alimento inadequado, errado, né? O que está ao alcance da maioria da população é o ultraprocessado, é o alimento embutido, é um alimento rico em açúcar, é um alimento rico em gordura, é um alimento rico em sal, e isso tem adoecido a maioria das pessoas, né? Então, a pessoa está obesa hoje, muitas vezes não sei, tá gordo. Antigamente era, engorda um pouquinho, isso era sinônimo de saúde. Hoje, as pessoas obesas, elas não têm saúde. Elas têm uma predisposição a muitas doenças, existem comorbidades que são associadas, e na base de tudo isso, quanto mais a pessoa acumula gordura, mais o seu organismo vai desenvolvendo uma inflamação sistêmica, uma inflamação generalizada, que aí vai comprometer vasos, vai comprometer articulações, vai comprometer o coração, e isso vai comprometer o fígado, e isso vai trazer uma série de doenças, são as comorbidades associadas à obesidade. Então, esse processo, né, nós já vimos, tudo que nós estamos conversando aqui, vai ter impacto aonde? Na inflamação e na saúde vascular cerebral. Então, quanto mais nós fizermos isso que nós estamos orientando aqui, mais importante para a proteção do nosso cérebro, né, termos uma circulação adequada, uma circulação sanguínea, né, adequada, e termos a prevenção desse processo inflamatório que está por trás de uma série de doenças que as pessoas desenvolvem em consequência desse estado inflamatório generalizado do organismo das pessoas obesas. Um outro item importante é o sono de qualidade. O sono é essencial para a limpeza do cérebro, né? Você restaurar as suas energias. Então, dormir 7, 8 horas. Existem pessoas que dormem 6 horas e se acordam bem, né? Isso é muito individualizado, é de cada pessoa. Mas é importante ter o horário para dormir, né? Procurar dormir em determinado horário, acordar em determinado horário, de modo que você tenha uma quantidade de horas dormidas, onde você alcance sono profundo, e que a pessoa amanheça disposta, né? Descansada, tendo recarregado, como costuma dizer as pessoas, tendo recarregado as suas baterias.
tratar a apneia do sono, se a pessoa tiver. E a apneia de sono geralmente é percebida por pessoas, por companheiros ou companheiras que estão ali, que percebem que a pessoa, ao dormir, as pessoas roncam e que podem desenvolver a apneia do sono. E isso tem que ser tratado porque traz riscos para a saúde da pessoa. Evite telas antes de dormir, tela de celular, tela de computador. Então vai dormir, vá se preparando para isso. Isso é a higiene do sono. Um ambiente com pouca luz, um ambiente sem muito barulho, vai relaxando e se preparando para dormir. Por exemplo, se tiver atividade física que nós recomendamos, faça atividade física durante o dia, né? E não, quanto mais cedo você faz atividade física, menos isso vai impactar, porque se faz uma atividade física à noite, isso pode fazer com que, devido às substâncias que são produzidas durante o exercício físico, fazer com que você demore mais para conciliar o seu sono, tá? Então, tudo isso faz parte da higiene do sono. E durante o sono, ocorre então, como já dissemos, a remoção de proteínas tóxicas associadas à demência, tá? Então, essa limpeza cerebral é fundamental e o sono nos ajuda nisso aí. Uma outra dica é sobre o controle dos fatores de risco. O que faz mal ao coração faz mal ao cérebro. Nós já vimos aqui essa inter-relação dos hábitos saudáveis, né? Quando trazemos aqui nos nossos programas, nas nossas entrevistas lá no podcast, um cardiologista, quando trazemos um endocrinologista, quando trazemos um neurologista, ou seja, os médicos de uma maneira geral, eles fazem essas recomendações que são hoje, né, padronizadas na atenção à saúde e particularmente na medicina preventiva, né? Então, o que faz mal ao coração, faz mal ao cérebro. Então é importante controlar a pressão arterial, tratar a diabetes, reduzir o colesterol, isso é fundamental, parar de fumar, cuidado com o álcool, né? E evite principalmente o excesso da ingestão de bebida alcoólica. Então, fazendo tudo isso, você reduz o risco de demência vascular e também do Alzheimer. Vida social ativa. Isso é fundamental. Nós somos seres sociáveis por natureza. Então, é importante que a gente faça, né, essa sociabilidade, exercite essa sociabilidade ao longo da vida. Então, isolamento social aumenta risco de declínio cognitivo. Portanto, manter o contato com amigos, com a família, isso é fundamental, a nossa sociabilidade. Participar de grupos ou atividades comunitárias, né? Estar vivendo ali em pleno contato com a comunidade, ser voluntariado para ações que possam contribuir para as pessoas, para melhorar a sua qualidade de vida e a qualidade de vida das outras pessoas. Então, isso é importante, a atividade social. Isso vai estimular tanto a cognição, como vai ajudar a reduzir o risco de desenvolvimento de depressão, né? Então, é fundamental esse contato com as pessoas. Saúde mental e emocional, que acabamos de dizer, de certa forma, fala pela saúde mental, pela saúde emocional e a sua importância. Então, tratar a depressão, tratar a ansiedade quando diagnosticados, praticar como meditação, práticas como ter a prática de meditação, né? É fundamental, para dar um momento para você dialogar com você mesmo, meditar, né, sobre sua vida, sobre o seu dia a dia e ficar ali a procurar você falando com você mesmo, né? Você com você mesmo nesse momento de meditação, nesse momento onde você se dedica a se voltar para si mesmo. Nós estamos falando aqui da importância da vida social, da relação em sociedade, mas é importante que a gente tenha aqueles poucos minutos ao longo do dia que a gente se dedique para refletir, para que a gente se volte sobre nós mesmos, tá bom? Então, tudo isso é importante. Gerencie o estresse. A gente não tem a fórmula, mas recomenda, né? É importante gerenciar o estresse. Por exemplo, para conciliar o sono. Não leve problemas para a cama à noite e ficar pensando. Não, se vier, tira isso da mente, né? Não pense em problemas. No outro dia, quando você acordar, você vai pensar em tudo isso e vai tentar resolver. Portanto, depressão é fator de risco importante para a demência. Há uma vinculação. Quanto mais depressão,
maior predisposição à demência. Atenção a medicamentos e doenças. Alguns medicamentos e algumas doenças estão relacionados com isso. Por exemplo, evitar o uso excessivo de sedativos, como os benzodiazepínicos, né? Hoje tem muita gente que usa esses benzodiazepínicos, sedativos, que tanto criam dependência, mas estão relacionados com o desenvolvimento também da demência. Investigar perda de memória precoce, procurar saber na família como era a situação, se teve gente que logo cedo, né, desenvolveu demência. Tratar deficiência de vitamina B12, avaliar se tem hipotiroidismo, tudo isso tem que ser cuidado, porque são situações que facilitam, que favorecem o desenvolvimento da demência, e nós estamos aqui dando dicas sobre prevenção da demência. Então, resumo prático do que nós dissemos aqui hoje, o que mais nos protege nesse sentido. Então, para resumir, se fosse aqui fazer um resumo que possa impactar positivamente, nós diríamos: exercício físico regular, importante, controle cardiovascular rigoroso, estímulo intelectual contínuo, né, atividades, leituras, jogos, tudo para desenvolver, né, exercitar o cérebro, vida social ativa, sono adequado, tudo isso faz prevenção da demência. E aqui encerramos as nossas dicas de saúde. E a partir de agora, em nome do Padre Soares, da paróquia do São Pedro Pescador, em nome do Padre Anderson Gomes, lá da Catedral, em nome do meu amigo Padre Cristiano Silvestre, em Itabaiana, em nome da irmã Moraes, do Dom José Palmeira Lessa, do Dom Genivaldo e do Dom Josafá, teremos as nossas dicas de educação e cidadania. No editorial do nosso programa de hoje, nós aprofundamos, né, fizemos aqui uma conversa de modo a que tenhamos a maior compreensão daqueles princípios que a gente fala toda semana na abertura do programa Fala Pra Mim, né? Princípio da dignidade da pessoa humana, né? Princípio da defesa da casa comum, princípio da solidariedade, princípio da subsidiariedade, enfim. Sempre apresentamos aqui esses princípios, mas no programa de hoje já fizemos isso no editorial, aprofundamos e fomos, né, discutindo cada desses princípios e principalmente correlacionando esses princípios com o nosso dia a dia, com a nossa contemporaneidade. Nos últimos programas Fala Pra Mim, eu tenho comentado aqui da nossa evolução, da nossa história, no caso, na evolução social, política e econômica do Brasil, né? E temos mostrando, desde lá do período colonial, né, que foi bastante extenso, o período de império e o curto período de império e depois o período em que nós fomos república, e nós somos república até os dias de hoje. Desde 1889 até os dias de hoje, nós vivenciamos uma república. Tivemos a velha república e temos, em contrapartida, a nova república, né? Esses tempos mais recentes que a gente vivencia. E aí nós fomos estudar como evoluiu o povo brasileiro ao longo desses 526 anos, né? A partir da invasão europeia aqui em continente brasileiro, tomando as terras, conquistando as terras que estavam aqui e fazendo destinação de propriedade para pessoas indicadas pelo rei de Portugal para tomarem posse da grande extensão territorial que é o Brasil, né? De norte a sul aqui foi tudo distribuído. Inicialmente foram 15 capitanias hereditárias e distribuídas para essas pessoas. E depois os governadores gerais do Brasil ainda continuaram fazendo essa política das 6 Marias, que era a distribuição de terras para que as pessoas aqui, né, se tornassem donas da terra. E o que é mais interessante nessa história toda,
é inegável, o Brasil foi invadido, nós tínhamos aqui 4 a 7 milhões de pessoas, de povos originários, né, de povos indígenas. Houve um extermínio, né, de quantidade considerável dessa população. Houve o regime escravocrata, inicialmente se tentou escravizar o índio, não foi possível, não conseguiram, pela rebeldia dos índios que não aceitavam esse regime escravocrata. E aí depois nós tivemos, então, o regime escravocrata trazendo africanos para o Brasil. E isso vai constituir a base, né, do que é ser brasileiro, né? A base nossa é uma tríade que é formada principalmente por povos originários, negros e brancos, notadamente brancos portugueses que vieram para cá. E veja, chegam em 1500, por volta de dos anos de 1530, nós já tivemos o estabelecimento do regime de capitanias hereditárias, 15 capitanias hereditárias, esse Brasil extenso, de lá do sul, o que corresponde hoje ao Rio Grande do Sul, até lá o norte, Pará, né? Nós vamos ter na Amazônia, esse país com essa extensão continental foi dividido em 15 faixas de terra. 15 faixas de terra. E essas faixas foram entregues a 12 donatários. 15 faixas, 12, quer dizer, teve donatário aí que ficou com mais de uma faixa. Uma quantidade extensa de terra. E aí continua ainda distribuindo terra com o processo das Seis Marias. Depois, logo em seguida, ainda no século XVI, se estabelece uma lei aqui no Brasil, que é a lei da terra, que diz: ninguém agora pode mais invadir. Quer dizer, invadiram, depois eles próprios que invadiram disseram: ninguém pode mais invadir terra aqui no Brasil. Agora as terras, para a pessoa se tornar proprietário da terra aqui no Brasil, tem que comprar. Ora, nós temos aqui a maioria da população, eram os povos originários, ou os escravizados, que não tinham renda. Então estava fora dessa possibilidade de adquirir algum pedaço de terra. Então eles tomam o que era dos povos originários, eles chegaram aqui, tomaram dos povos originários, e distribuem entre eles, os portugueses, e depois diz: olha, ninguém agora, se invadir, nós vamos colocar nossas forças militares para isso, não pode tomar conta dessa terra. Eles tomaram e depois estabelece que agora só pode ter um pedaço de terra quem comprar. E aí, claro, eram poucas pessoas que tinham dinheiro aqui no Brasil, a maioria não tinha. Então a gente tem que ter essa compreensão. Foi assim que nós fomos nos constituindo, né, enquanto nação, enquanto país. Então, tratamos aqui da evolução social, política e econômica do Brasil. E chegamos ao que chegamos hoje, né? Nós tivemos um rápido período imperial, 1808, a família real lá, ameaçada por Napoleão, foge de Portugal, então vem para aqui, para o Brasil, estabelece aqui um reino, Portugal, Algarves, tal, e fica a um período imperial, e isso passa por Dom Pedro I, Dom Pedro II, e aí em 1889 se estabelece a República. Então esse período imperial, e aí nesse período nós temos a regência, o período da regência, né? As regências trinas, regências unas, regências provisórias, enfim. Nós tivemos um curto período aí de regência, porque quando Dom Pedro I abdica, vai embora, deixa aqui o filho, né, que era de menor idade e não podia assumir. E aí, aos 14 anos, quando ele estava aos 14 anos, estava tendo muita revolta, muita confusão aqui no Brasil por essa falta de uma referência do ponto de vista desse modelo, né, imperial, que faltava o rei. Então eles criam a lei da menoridade e deixam que Dom Pedro II, com 14 anos, né, se torne o novo imperador do Brasil, e ele vai ficar até 1888,
quando se estabelece aqui a República no Brasil. E aí nós temos o início da República do Café com Leite, temos a história aí, os primeiros presidentes do Brasil, né? As presidências da espada, e aí vamos para o regime Café com Leite, que se alternavam presidentes de Minas ou de São Paulo, e vamos evoluindo e chegamos aos dias de hoje. E aí é importante que a gente estude tudo isso, tenha a compreensão de tudo isso em relação o que nos diz, por exemplo, nós podemos ter diversas referências, o que nos diz a doutrina social da igreja. Então, ela não é apenas um conjunto de ideias religiosas, né? Nós temos que ter essa compreensão. A doutrina constitui um projeto ético de sociedade, né? Como vamos construir a nossa sociedade, como vamos fazer a nossa formação social com base numa ética cristã, com base na justiça, efetivamente justiça, não na demagogia, na enganação das pessoas, né? Não usar a religiosidade das pessoas para dominar essas pessoas nesse cenário de injustiça social. Então, nós temos hoje, isso é real, um mundo marcado por desigualdade crescente, né? E essa desigualdade, olha, estamos em desigualdade crescente, né? Os anos vão passando e essa desigualdade vai aumentando. Nós temos uma crise ambiental presente, né? Existe a população que é empobrecida, é vítima disso. Nós temos aí o problema das enchentes, as pessoas morrendo. Vê onde é que acontece tudo isso, vê onde é que as pessoas estão morrendo, né? E tudo isso em função da forma como o próprio homem está agredindo a natureza. Então, existem as pessoas que podem morar em lugares seguros e tem pessoas que não têm alternativa, que não podem fazer essa escolha e que estão submetidas a esse processo. E a crise ambiental, que é inegável, né? Quem nega está fazendo isso por ignorância ou por má intenção, né? No sentido de que o que importa é o modo de produção que nós temos aqui, que ele tem que continuar desse jeito, porque é desse jeito que a gente está ganhando muito dinheiro. Então, dane-se a natureza, mas aí nós vamos ter e aí nós temos que nos preocupar com isso. Ou a gente se preocupa, né? Ou a gente vai fazer o quê? A gente vai se preocupar com essas coisas no dia que elas alcançarem a casa da gente? Não, nós temos que pensar coletivamente e agir solidariamente com relação a todas as pessoas. Então, muito cuidado também com outro problema que tem, a fragmentação social, né? Esse problema não é meu, esse problema aqui é dos outros, né? E aí nós precisamos aprender a agir coletivamente. Então, os princípios da doutrina social da igreja oferecem uma base sólida para repensar o desenvolvimento, repensar a política e a convivência humana, né? Isso é fundamental, nós temos que fazer essa compreensão. Você que está me ouvindo agora, nós temos que entender todo esse processo, né? Nós estamos aqui, o programa Fala Para Mim, nós temos uma preocupação e fazemos uma pauta de programa que traz informações para discutir de maneira que você que está aí possa estar refletindo. A gente não faz aqui, não utiliza, por exemplo, o rádio para prestar um desserviço à sociedade, né? Tá botando músicas. Outro dia eu estava ouvindo uma música que a pessoa, lá na letra da música, cantando, dizia que a gente não precisa se amar, eu não preciso gostar de você, eu não preciso lhe amar, qualquer coisa desse sentido, e a gente vai para aquela cama só para se usar. Quer dizer, o que é que contribui isso para a nossa sociedade positivamente, né? É uma degeneração moral colocada aí. Então, se utiliza um veículo de comunicação, uma concessão que é pública, para prestar um desserviço à sociedade, alienando as pessoas, vulgarizando esse pensamento coletivo das pessoas, de modo que esse individualismo exacerbado e esse consumismo exacerbado são práticas que nós temos aqui na nossa sociedade, né? Então nós precisamos entender, por isso que eu fiz aqui o contexto histórico da nossa evolução social, política e econômica, sobre o patrimonialismo, essa visão patrimonialista. Pessoas que tomam conta. E o que é pior, na degeneração moral, veja só, o patrimonialismo diz o quê? A pessoa que está administrando não faz a diferença entre o que é seu e o que é público. E vai administrar como se tudo aquilo fosse seu e vai procurando se beneficiar e enriquecer ilicitamente. Aí é onde entra o pior, que é a degeneração moral.
Então, as pessoas, em função de acumularem patrimônio, elas roubam, né? Elas roubam e elas prejudicam a maioria das pessoas e elas promovem, então, uma desigualdade estrutural. Umas poucas pessoas com muito privilégio e algumas, né, roubando o erário público. E outro detalhe, como existe hoje, a política está se tornando assim um local onde vai selecionando, onde vai juntando pessoas que só têm esse pensamento de roubar e de se beneficiar. E aí, o que é que está acontecendo ao longo da história? Essas pessoas estão dizendo, já que a gente quer roubar, a gente precisa arrumar um jeito aqui de a gente se infiltrar nos órgãos de controle, né, no Brasil, né, e fazer com que a gente não seja preso com facilidade. Vamos criar bastante dificuldade. Então, aquele camarada que, como o pessoal costuma dizer, o ladrão de galinha, vai lá e vai preso, vai mostrar na imprensa, vai fazer tudo. Agora a gente vai preso, nós vamos cometer pecados capitais, porque quando se rouba a nível do Estado é um pecado capital que prejudica uma opção de gente que fica sem escola, sem atenção à saúde, sem moradia, sem emprego, sem saneamento básico. Então, o que é que essas pessoas que estão lá estão fazendo? Que fragilizando as instituições que deveriam fiscalizar para que eles não sejam pegos fazendo isso. Então, a população precisa ter consciência, se apropriar disso, né? É um grande equívoco a pessoa receber um dinheiro de alguém e dar um voto, por exemplo, em troca disso aí. Está votando, com certeza, quem faz isso já é um bandido e está roubando a consciência das pessoas com a intenção de depois roubar o dinheiro público, e aí vai faltar dinheiro para aquilo que a maioria das pessoas necessita e os direitos não são garantidos. Então, nós precisamos refletir sobre isso e pensar coletivamente. Eu não posso achar que isso não chegou ainda na minha casa, então eu não vou me preocupar. Não é dessa forma que nós temos que agir, tá bom? E então, nós fizemos aqui um repasse uma explicação, né, revisão, por que a gente diz que o programa aqui é preferencialmente aos pobres. Primeiro que a gente tem clareza, embora as emissoras de rádio e televisão todas são concessões públicas, elas existem para promover o bem comum, na realidade, geralmente quem detém o poder econômico é que detém também o controle das emissoras de rádio, televisão e tudo. E essas pessoas vão fazendo com que essas emissoras funcionem para alienar as pessoas, né? O Noam Chomsky, que é um autor que traz muito bem isso, ele fala da alienação midiática. Como os programas de rádio, televisão, como que está no jornal e tudo mais, vai se vindo para alienar as pessoas, para que ela não tenha compreensão da sua realidade. Por isso que a gente vai trazendo esses temas sempre aqui para o programa Fala Para Mim, que aqui é um espaço onde a gente pode discutir aquilo que omitem, que enganam tanto as pessoas, que escondem tanto das pessoas, né? Eu, às vezes, fico muito triste quando vejo uma pessoa que é empobrecida e ela usando a linguagem defendendo princípios que são os princípios produzidos pelos opressores, né? Eles querem que as pessoas que são empobrecidas pensem dessa forma, porque é a forma mais fácil de dominar essas pessoas e não ter a indignação, não ter a revolta, não ter a compreensão, porque a gente só tenta corrigir algo se a gente não, isso está errado, e como é que a gente corrige? Então, primeiro precisa compreender que isso está errado, e as pessoas são alienadas e a imprensa é um grande veículo para fazer essa alienação da população. Então, o programa Fala Para Mim está no outro princípio, vamos dizer aqui, que é esse princípio de estar orientando as pessoas e com base na dignidade das pessoas, na subsidiariedade, na solidariedade, no respeito ao meio ambiente e à casa comum. Então é isso que nós estamos discutindo aqui, né, para que a gente possa entender, inclusive nessa relação que quem detém o poder econômico controla o Estado, controla a economia, controla a política e controla a mente e as emoções das pessoas, notadamente hoje a partir das redes sociais. Então a gente tem que estar aqui fazendo nesse espaço, pelo menos aqui, peraí, vamos pensar aqui, né, no bem comum, vamos discutir como a gente pode agir coletivamente de modo que nós possamos nos proteger, né? Porque a história da maioria do povo brasileiro é assim. Meu pai era meu bisavô, meu avô, meu pai, todo mundo era pobre, a gente continua pobre e é com muita dificuldade.
né? A exceção à regra é que alguém vai subir um pouco, mas no geral a história é essa, ela se repete e, no entanto, são pessoas trabalhadoras que passam a vida toda trabalhando, pessoas ordeiras e tal. E por que é que isso não acontece? Então nós temos que ter compreensão, né? Por que essa melhoria de vida não acontece, apesar de tanto trabalho, de tanta honestidade, de tanta coisa. Então precisamos entender isso, né? E não naturalizar, por exemplo, a roubalheira, né, que acontece. Se a justiça falhou e não puniu, se a polícia falhou e não prendeu aquele que está cometendo o crime, mas veja que as coisas são conversadas, as pessoas tomam conhecimento disso, sabem disso, então só resta a população, por exemplo, um momento, que é na hora do voto, não votar nessas pessoas que agem dessa forma. Não podemos reproduzir esse modelo. Ou a gente faz isso, ou não adianta ficar lamentando aquilo que está ruim hoje na relação social. É possível ainda piorar se nós continuarmos nos repetindo nessa forma de agir sem a compreensão de tudo isso. Então a gente vai aqui conversando, né, sobre esses princípios que a gente fala toda semana, e hoje nós estamos dedicando esse programa para que a gente aprofunde tudo isso, né? Então, com base nesses princípios que constituem ensinamentos, né, sobre como ao longo dos séculos as pessoas poderiam conduzir sua vida, isso numa perspectiva coletiva, sua vida social, sua vida política e econômica, né, à luz desses princípios, né? Então, principalmente nos tempos atuais, diante de tanta desigualdade, diante da crise ambiental, a polarização que está na política, a pessoa, esse lado aqui é o que está certo, esse aqui é o bom, esse outro é isso, como se existissem salvadores aqui, né, dentre os políticos, dentre as pessoas que estão aí. Não existem salvadores. O salvador é a sociedade junta, correta, agindo com princípios éticos e de que nós vamos estar aqui, vamos dar apoio e sustentação a políticos que nos entreguem uma administração que seja decente. Mas olhe, difícil hoje é você encontrar. Eu vejo as pessoas aí, chegam nos discursos, nos programas de televisão, mas a prática não muda, né? Tanto é que a política tem se tornado no Brasil uma forma de as pessoas enriquecerem ilicitamente, ilegalmente, né? Através de uma série de atitudes de corrupção, de roubo, de muita coisa aí. Então, nós estamos aqui fazendo esse aprofundamento. Então, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa é a ideia central da doutrina. Todo ser humano tem valor, independente da sua condição social, da sua condição econômica ou cultural. Acabou-se. Tem dignidade. Então, quando alguém tem que estar... Eu fico assim muito... Olha, o princípio sendo negado ali. Eu às vezes passo e encontro alguém catando lixo nas portas de uma casa, na lixeira, alguém nas lixeiras catando lixo, tal, essa coisa toda. Veja, isso é a negação da dignidade. Uma pessoa que não tem onde morar, negação da dignidade. Uma pessoa que não tem o que comer, negação da dignidade. E por que isso? Veja, no nosso desenvolvimento lá na origem, nós tínhamos aqui a terra com todas essas possibilidades que ela tem de subsistência. As pessoas viviam ali, não eram donas e tiravam dela o sustento. Aí vai se estabelecendo uma propriedade ao longo da nossa história, as pessoas vão tomando conta, e nós vimos aqui como é que começa essa história do latifúndio no Brasil, lá com as capitanias hereditárias, né? E a maioria das pessoas, então, é condenada à falta de moradia, à fome, ou seja, isso é negação. Isso é uma sociedade que dá privilégios para alguns e nega direitos para a maioria. Então, não, nós temos que nos incomodar, sim, com as pessoas que não têm onde morar, com as pessoas que não têm o que comer, com as pessoas que estão desempregadas. Nós temos que nos incomodar com tudo isso. Não é assim, na minha casa não tem ninguém nessa condição, então não estou nem aí. Esse não é problema meu, é problema de todos nós. Então, requer que a maioria da população lute pela defesa dos direitos humanos, particularmente frente a regimes autoritários. Cuidado com políticos autoritários, autocráticos. E é permanente a luta por inclusão social, principalmente de idosos, das pessoas com deficiência e das minorias. Então, esse princípio confronta diretamente a lógica utilitarista
e a desumanização nas relações digitais e econômicas. A ideia do princípio do bem comum, esse é estruturante do que nós estamos conversando aqui. Nos dias atuais é indispensável que a maioria da população participe e exerça o controle social do debate sobre as políticas públicas, educação, saúde, segurança, saneamento básico. Também é fundamental que façamos a crítica e a autocrítica ao individualismo exacerbado. Estão agindo sobre nossas cabeças, através das redes sociais, através dos programas, de uma série de coisas, de modo que a gente só olhe para o nosso umbigo e diga, eu tenho que me dar bem, e o que é pior, com a degeneração moral, eu tenho que me dar bem, e os meios que eu vou me dar bem não importam. Eu posso mentir, posso enganar, posso roubar. É impressionante. Todos os dias, nós todos recebemos telefonemas de alguém que a intenção ali é roubar. Diz, olha, cuidado, não aperte aí, não faça isso. É impressionante, isso é o testemunho da nossa degeneração moral. E aí, nós não vamos discutir isso? Nós não vamos conversar isso entre família? Né? Eu fico preocupadíssimo, às vezes eu vejo famílias assim, o pai, a mãe, os filhos estão ali envolvidos, tudo roubando, todo mundo roubando, envolvendo uma quadrilha formada por pessoas da família. Os políticos, meu Deus do céu, é impressionante a quantidade de políticos desonestos, de políticos se beneficiando de modo desonesto e levando o povo a essa situação que está aí. Então, nós temos que nos preocupar do ponto de vista coletivo. Princípio da solidariedade. A ideia central é que nós, seres humanos, somos responsáveis uns pelos outros. Se nós não nos acharmos responsáveis uns pelos outros, nós vamos cair no individualismo exacerbado. Eu comigo mesmo e o resto que se dane. Então, nos tempos atuais, esse princípio da solidariedade precisa ser colocado em prática, principalmente nas respostas às crises, como nas pandemias, nos desastres naturais, no combate à pobreza e à fome e na ética das relações internacionais. Então, a solidariedade se opõe à indiferença social e ao isolamento típico das sociedades contemporâneas. O princípio da subsidiariedade é o princípio que está aí. Nós temos hoje no mundo tendo isso. É o princípio da autonomia local, é o princípio da soberania dos povos. Nós vivemos em sociedade, nós somos todos seres humanos, temos que ser respeitados dessa forma, mas essa autonomia tem que ser respeitada. E aí, quem tem mais ajuda quem tem menos, mas respeitando a identidade daquela população, tá? Então é importante que tudo isso seja compreendido e que seja discutido para que a gente possa fortalecer as famílias, as associações e as comunidades, sempre em função do bem comum. Então, subsidiariedade é fundamental. Também o princípio da destinação universal dos bens. É a ideia central que os bens da terra devem servir a todos, não apenas a poucos. Então, quando a gente vai tendo aquilo que nós falamos aqui, de que as pessoas vão, a nível da sociedade, as pessoas vão se tornando donas, e nós mostramos aqui a história das capitanias hereditárias para entender tudo isso, tudo que a natureza, né? Tudo que nós temos na natureza, a destinação universal desses bens, ela é para todos. Então nós estamos vendo aqui, por exemplo, Sergipe, nós estamos vivenciando a questão da água, um exemplo básico. A água é um recurso natural, né? E o serviço de água aqui foi privatizado. Isso é crítica todo dia. Pense está virando uma unanimidade, todo mundo tem que reclamar. Então o governo tem que ser responsabilizado por isso, porque foi ele quem fez. Ele transforma um recurso natural em mercadoria, né? E aí nós temos as pessoas nesse processo sofrendo. Então eu quero ver as comunidades que não têm recursos, que não têm dinheiro, mas todo mundo precisa da água, e a água é um recurso natural, tá aí a natureza quem produz. E aí as pessoas, no geral, nesse modo de produção, estão contaminando essa água vai se tornando um recurso finito, escasso, e aí transformam ela em mercadoria. Não, tem que pagar por isso. E prioriza ganhar dinheiro em cima disso, de um bem natural. Tira ali da natureza, distribui para as casas e vamos ganhar muito dinheiro disso. Será que eles se preocupam com a água chegar até aos pobres que não têm condição de pagar? E quem vai fazer isso? Essas pessoas vão morrer porque não têm o acesso à água. Essas pessoas vão ficar desassistidas. É aí onde entra, principalmente num país empobrecido como o nosso, a necessidade de que a gente
olha a subsidiariedade, olha a gente ser solidário com essas pessoas. Elas precisam de água, mas nós temos, é só prestar atenção, vai acontecer isso na prática. Prestem atenção. Você que tem água todo dia na sua casa, que abre a torneira na hora que você quer, pense naquelas pessoas que não estão tendo direito. E nós temos um Estado que diz, não, essas pessoas eu não estou preocupado não, eu quero privatizar aqui, e eu não estou nem falando em todo o processo de privatização. O que é que aconteceu? Foi tudo correto? Foi dentro da lei? Foi tudo certinho? Né? Foi tudo correto? Ainda tem isso no Brasil hoje que nós temos que nos preocupar, se as coisas são corretas. E assim, principalmente num estado pequeno como o nosso, é fácil a gente saber das histórias, de conhecer das coisas, de ouvir como é que tudo funciona. Então, ou a gente se preocupa com a ética, com a decência, com o bem comum, ou nós vamos estar nos afundando a todos nesse processo. E principalmente a maioria da população, que é a população empobrecida. Então nós temos que estar questionando. A água, a população pobre que não pode pagar, está tendo acesso. Se não tiver, a responsabilização é de quem colocou a política pública da água nessa condição que ela está hoje. E aí está um desserviço enorme sendo prestado à população sergipana. Então, é dessa forma que nós temos que entender os processos, compreender os processos. Está sendo bom para a maioria da população? Tá, beleza. Então, vamos apoiar quem estiver fazendo isso. Não está sendo bom para a maioria da população? Então, vamos cobrar e a população adquirir o respeito diante dessa situação. Tá bom? Então, é por isso que a gente fala e reforça aqui, esses princípios são norteadores para aqui a produção do programa Fala Pra Mim, e a gente vai estar sempre, cada sábado aqui, fazendo as nossas discussões, tomando como base esse princípio. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Na segunda-feira tem podcast Fala Pra Mim, vamos conversar sobre infertilidade masculina a partir das 19h30 da próxima segunda-feira. Tchau, fiquem em paz, fiquem com Deus. Estamos encerrando o Fala Pra Mim deste sábado com a apresentação do Dr. Emerson. Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética e Apis Tecnologia e Comunicação. Até o próximo sábado e obrigado pela sua audiência.